Olá, queridos e amados irmãos, mais uma vez, Shalom. Muito bem-vindo a você que nos acompanha através dessa gravação. Hoje vamos falar sobre o que as Escrituras definem como pecado. E se você está assistindo esse estudo, provavelmente você é um crente que está tentando fazer o seu melhor para seguir a Deus e não pecar, correto? Mas a pergunta é: o que é pecado? A resposta para o que é pecado pode ser encontrado em Tiago capítulo 2, versículo 9. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. E vamos ler isso novamente. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, quando você transgride a lei, você comete pecado. 1 João capítulo 3, verso 4 vai dizer o que é pecado. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, permita-me aprofundar um pouco nisto aqui e não somente ler esse texto com uma simples vista. Porque certa vez Yeshua foi perguntado qual era o maior mandamento da lei. E em Marcos capítulo 12, no versículo 28 ao verso 31 está escrito: Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Yeshua lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Yeshua: O mais importante é este: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que estes. Então, aqui são palavras de Yeshua, dizendo que devemos amar a Deus com todo o nosso ser e não apenas em nossas ações. E notando aqui que Yeshua está citando Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Então, se amar a Deus é o maior mandamento da lei, então devemos, no mínimo, saber como devemos amar a Deus. Porque na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 2 ao versículo 3, está escrito: Assim sabemos que amamos aos filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, para amar o Eterno, devemos obedecer os seus mandamentos. E aqui está dizendo que os seus mandamentos não são pesados. Então, assim como Yeshua disse que o seu fardo é leve e que seu jugo é suave, então, para mostrar que realmente amamos a Deus, é somente obedecendo aos seus mandamentos. Então, mais uma vez, em Marcos capítulo 12, verso 28 ao verso 31 está escrito: Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Yeshua lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Yeshua: O mais importante é este: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que estes. Então note que não estamos apenas amando a Ele no que nós fazemos, mas em todos os aspectos da nossa vida. Devemos amá-lo obedecendo os seus mandamentos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que é a nossa vontade, e de todo o nosso entendimento. E isso é porque Yeshua expôs em Mateus capítulo 5, quando ele disse coisas como estas. Mateus 5, verso 27 e 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela.
Ou seja, Yeshua está dizendo que não se pode estar cometendo adultério no físico. E isso não significa que eles estavam fazendo isso em seu coração. E observe o que Yeshua disse no verso 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Ou seja, o que é que Yeshua está querendo dizer com isso? Ele está corrigindo o que foi ensinado sobre esse tema. E ele está trazendo clareza para o que foi escrito. Porque o propósito da lei desde o começo é que nós devemos obedecer com todo o nosso ser. E é por isso que Yeshua nomeou e definiu o maior mandamento como ele fez. E Yeshua nomeou os mandamentos mais difíceis, como alguns sugerem. Ele simplesmente esclareceu a questão sobre o seu significado original. Agora, você deve saber que ninguém é salvo por observar a lei. E embora nós não guardamos a lei para a salvação, devemos obedecer a lei como resultado da nossa salvação. Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos. Então, estabelecer não significa negligenciar. Não significa evitar ou considerá-la como velha ou inútil. Ao invés disso, é estabelecê-la. Então a fé, ela é a raiz e a obediência é o fruto. E na verdade Tiago fala sobre esse mesmo tema em sua carta no capítulo 2, verso 19 ao verso de número 24. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi-lhe aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então veja que Tiago está dizendo que uma pessoa é justificada pelo que ela faz e não pelo que ela diz. Ou seja, que a fé, ela é só fé se houver uma obediência, ou seja, que a fé e a obediência andam juntas. E 2 versos depois, no verso 26, olha o que Tiago vai dizer. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Mas quais são essas obras que Tiago está falando aqui? Tiago está baseando tudo isso aqui no contexto de todos esses versos. E considere como Tiago diz aos crentes para não fazer acepção de pessoas, no capítulo 2, no versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Yeshua, o Messias, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E vamos pegar aqui a partir do versículo 8. Tiago 2, versículo 8 ao versículo 11, dizendo: Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. E tenho 2 perguntas. Qual é a lei real? Qual é a escritura que Tiago está se referindo? Porque nós temos que saber que há 2 coisas que os crentes do Novo Testamento não tinham. Um Novo Testamento e uma igreja. Então, Tiago aqui está se referindo ao chamado Antigo Testamento. E se alguém quiser debater sobre isso, saiba que os acadêmicos do outro lado do mundo concordam que este livro de Tiago foi, de fato, o primeiro livro escrito no Novo Testamento. Então, por isso que aqui Tiago só pode estar fazendo referência, quando fala que a Escritura e a lei real, ao Antigo Testamento, no versículo 8 e no versículo 9. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. E outra vez,
Que lei Tiago está se referindo aqui no contexto do amor ao nosso próximo como a nós mesmos? De onde Tiago está tirando isto? Pois da Torá, de Levítico capítulo 19, verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. E lembrando o que Tiago disse no capítulo 2, versículo 1, que não devemos fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Yeshua, o Messias, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, se nós fazermos acepção de pessoas, nós estaremos transgredindo a lei. E Tiago aqui está nos instruindo a não transgredirmos a lei como se encontra no Antigo Testamento. E essas eram as escrituras que Tiago tinha em mãos, ou seja, era a Torá. E no versículo 10 e no versículo 11 ele continua dizendo: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Então, Tiago aqui está nos instruindo a guardar a lei que está no Antigo Testamento. Tiago sabia que se alguém transgredisse a lei, essa pessoa estaria debaixo da maldição. Mas se você obedecer à lei, você vai andar na liberdade e nas bênçãos que a lei dá. E no versículo 25 do capítulo 1 ele diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. E Tiago está citando isso do Salmo 119, verso 45. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. E ele continua no capítulo 2, no versículo 12 ao 14. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ou seja, de todo o contexto que Tiago está mencionando aqui, é baseado em quê? Pois na obediência à lei. E depois, no capítulo 4, no versículo 11, ele vai dizer: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, Tiago aqui está nos dizendo que devemos estar mantendo a lei, que devemos estar mantendo a Torá. E muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem ou se referirem à carta de Tiago em defesa de que nós não devemos guardar a lei. E essas pessoas se referem especificamente ao versículo 10 do capítulo 2. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. Então eles dizem que nós não podemos guardar a lei perfeitamente, e é por isso que Jesus veio para nos mostrar um novo caminho sem a necessidade da lei. E essas mesmas pessoas, em uma conversa completamente diferente, dirá que ninguém é perfeito, que todos nós pecamos todos os dias. E eles vão mencionar um verso que se encontra em Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também eles vão mencionar 1 João capítulo 1, versículo 8 ao versículo de número 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E também vão citar Mateus capítulo 6, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, eles não têm nenhum problema em dizer que pecam todos os dias. Mas nós dizemos que devemos seguir e observar a lei, eles vão dizer: não, nós não podemos seguir a lei. Por quê? Porque todos nós pecamos todos os dias.
Porém, irmãos, qual é a definição de pecado? Pois a transgressão da lei. E geralmente é aí onde as pessoas vão dizer que a lei é dificílima de se guardar e é por isso que nós não podemos guardar a lei hoje. No entanto, a Escritura vai dizer totalmente o contrário. Deuteronômio capítulo 30, verso 11. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. E quero repetir esse versículo de novo. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem estar além do seu alcance. Então você já se perguntou qual parte da lei que eles consideram muito difícil de se cumprir? E quero dizer assim, muito difícil no sentido de, que insuportável ter que guardar esse mandamento, eu não suporto, eu não aguento fazer isso. Terá alguma coisa na lei insuportavelmente difícil de se fazer? É lógico que não. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizendo isto, coloque essa pessoa contra a parede, mencionando a ela Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então pergunte a essas pessoas que dizem que a lei é difícil de se guardar, pergunte a elas para definir a palavra tudo, porque a palavra tudo deve incluir a lei, deve incluir os mandamentos, ok? Então é lógico que a lei está incluída aqui neste tudo. Nós podemos fazer tudo através daquele que nos fortalece, que nos dá força. E eu quero aqui reler alguns versos de Tiago capítulo 2, já que alguns desses versículos os cristãos interpretam de uma forma muito equivocada. Que, começando com Romanos capítulo 2, verso 12 e verso 13, dizendo: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E alguns dirão que a misericórdia triunfa sobre o juízo do Antigo Testamento, já que o Antigo Testamento é tudo sobre juízo, sobre julgamento, e que o Novo Testamento é tudo sobre misericórdia. Ou seja, que o Novo Testamento é sobre a graça. Bem, primeiro, se você não viu nosso estudo sobre Isto é Graça, por favor, assista, porque eu acredito que você achará interessante sobre esse tema da graça. Porém, dizer que não havia graça no Antigo Testamento é simplesmente uma mentira. Porque o Eterno mostrou sua graça e sua misericórdia ao povo de Israel, e o mero fato de que havia sacrifícios mostra que houve perdão. Mas, ou seja, não é só isso. Considere o que foi dito no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 6. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Então aqui está, meus irmãos, isso aqui é o Antigo Testamento. Lembre-se que se você acredita que este Deus é no Antigo Testamento, ou você vai acreditar que esse Eterno aqui estava mentindo para Moisés. Porque aqui é o Eterno que está falando. E veja como também é encontrado em Números capítulo 14, no verso 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. No Salmo de número 86, verso 15, disse: Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. O Salmo 103, verso 8, disse: Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmo 145, verso 8: Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Joel capítulo 2, verso 13, disse: E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal.
Ou seja, o Eterno sempre foi misericordioso. O Eterno, meu querido e minha querida, nunca muda. Ele sempre será o mesmo. Ele quer que seu povo ande nos seus caminhos, hoje em dia, como ele quis que seu povo andasse no passado. Ou seja, andarmos na sua Torá, que é a vida. Por quê? Porque de outra forma vamos estar andando em morte. E Paulo discute sobre isso em Romanos capítulo 8, versículo 5 ao versículo 8, quando ele diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E Paulo aqui está falando sobre duas opções, a vida e a morte. E estas duas opções foram dadas no Jardim do Éden, com a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se eles comessem da árvore da vida, pois isso daria vida, traria cura constante para seus corpos, porém eles escolheram a árvore que trouxe a morte. E aqui Paulo está mostrando como essas duas escolhas são as que nós temos para o dia de hoje. Nada mudou, ou seja, é sempre a vida e a morte. Deuteronômio capítulo 30, verso 15. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Verso 19 de Deuteronômio capítulo 30. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio capítulo 11, verso 26 ao verso 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E embora, mais uma vez, não guardamos a lei para a salvação, nós guardamos a lei como resultado da nossa salvação. E como mencionamos antes, nos é dito que amar a Deus é guardar os seus mandamentos. 1 João capítulo 5, versículo 2 e 3. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, que a lei não foi projetada para nos salvar. A Torá foi dada por 3 finalidades: revelar o pecado, para nos abençoar se aguardamos, para nos amaldiçoar se não aguardamos. Então, primeiro nós temos o que aqui? Nós temos que o propósito da lei, ou o primeiro propósito da lei, é de revelar o pecado. Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. E segundo e terceiro, que a lei foi dada para nos abençoar se aguardamos, e terceiro, para nos amaldiçoar se não aguardamos. Deuteronômio capítulo 11, verso 26 ao verso 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, sabendo que pecado é a transgressão da lei de Deus, a Torá, então vamos concluir com as palavras do apóstolo João em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, ou seja, para que não transgridam a lei. E se alguém pecar, transgressão da lei, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, vamos orar para que o Eterno
para que seu povo chegue a essa conclusão de que quando transgredimos a lei, estamos magoando o Eterno. E somos gratos ao Eterno por sua graça, por sua misericórdia, em como Ele nos ensina como andar em seus caminhos hoje e sempre. E bem, esse foi o nosso estudo de hoje. Pense sobre isto, ore por isto, mas antes de qualquer coisa, seja um cumpridor da palavra de Deus. Não seja apenas um ouvinte esquecediço, como disse o apóstolo Tiago. Então, meu querido e minha querida, esse foi o nosso estudo de hoje. Até a próxima e Shalom.